Oi pessoal, sejam todos bem-vindos a mais uma videoaula. Hoje, na disciplina de Educação Ambiental, eu vou dar continuidade ao que nós vimos na aula anterior. Eu não sei se vocês lembram, mas na aula anterior eu fiz uma breve revisão do que nós já tínhamos discutido em sala de aula. E hoje eu vou continuar essa revisão e vou entrar na Conferência de Estocolmo de 1972. Bom, vocês lembram que eu falei da Primeira Guerra Mundial, que aconteceu de 1914 a 1918, e também da Segunda Guerra Mundial, que aconteceu de 1939 até 1945. Na verdade, essas guerras elas tiveram uma contribuição para as reflexões acerca da temática ambiental. Não estou dizendo que as guerras foram positivas do ponto de vista ambiental, mas o que eu estou dizendo é que elas levaram a muitas reflexões sobre a questão da degradação ambiental, das ações antrópicas que nós, os homens, estavam cometendo no meio ambiente naquele período. Falei também que a ONU e a Unesco foram criadas logo após a Segunda Guerra Mundial e também falei do livro Rachel Carson, intitulado como Primavera Silenciosa, que denunciava o uso inadequado de agrotóxicos no meio ambiente. Bom, eu não falei para vocês do Clube de Roma, que aconteceu em 1968, onde esse Clube de Roma ele tinha o objetivo de discutir várias temáticas mundiais, assuntos da época, e a questão ambiental passou a ser discutida também no Clube de Roma. Existiam, naquela época, preocupações com perdas de qualidade ambiental devido à atividade predatória desde a Revolução Industrial. Isso foi publicado também no Clube de Roma, esse trabalho intitulado como Os Limites de Crescimento, que apresentava para o mundo como seria a população futura com relação à quantidade de alimentos e a quantidade de pessoas que estariam aí povoando o planeta Terra. É importante destacar que algumas teorias, como por exemplo a teoria neomalthusiana, ela também serviu para essas discussões na questão ambiental. Essa questão ligada à quantidade de alimento versus quantidade de pessoas no planeta. Então percebam que houve toda uma estrutura, todo um desenho que foi sendo feito, todo um cenário que foi sendo montado para que a questão ambiental começasse a ter forma e ter visibilidade. E aí, como eu falei para vocês, em 1972, a ONU ela organiza a primeira Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente Humano. Essa conferência aconteceu em Estocolmo e ela foi realizada ao mesmo tempo em que o Clube de Roma publicava um documento muito reflexivo sobre o modelo de crescimento humano, aquele que eu falei no slide anterior. Bom, a Conferência de 72, ela inseriu a temática da educação ambiental na agenda internacional. Então, dentro de toda essa trajetória, foi aí que a educação ambiental ela começou a ser inserida nas discussões internacionais. E como principais resultados da Conferência de Estocolmo, eu já falei para vocês que foi produzida uma declaração, a Declaração sobre o Ambiente Humano e o seu Plano de Ação Mundial, ou seja, a Declaração de Estocolmo, onde a educação ambiental ela foi reconhecida nessa declaração como essencial para solucionar a crise ambiental. Ou seja, a declaração ela foi um documento muito importante que trouxe dentro desse documento objetos norteadores para serem alcançados ao longo dos anos. E hoje nós temos muitas conquistas ambientais, sobretudo de políticas públicas ambientais, que oriundas de todo esse processo, de toda essa trajetória histórica que eu estou compartilhando com vocês. Bom, houve também a publicação de um plano de ação, que foi o plano de ação da Conferência de Estocolmo, que recomendou a capacitação de professores e o desenvolvimento de novos métodos e recursos instrucionais para a educação ambiental. Então vocês vão começar a perceber que essa palavrinha, capacitação de professores, pressupostos pedagógicos, eles vão começar a aparecer com mais constância nas outras conferências que virão, em decorrência de
toda essa discussão ser uma exigência de todos os órgãos ambientais da época, de todos os grupos que estudavam a temática ambiental, já pensando em uma estrutura mais forte, consolidada na educação para trabalhar na questão ambiental. É por isso que hoje nós temos, por exemplo, a Política Nacional de Educação Ambiental, a Lei 9795 de 99. Existe a Política Estadual do Ceará de Educação Ambiental. E nós vamos ver que todas essas conquistas vieram dessas trajetórias que eu estou citando para vocês. Na Conferência de 72, também foi formulado, criar um Programa das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente, como eu falei na aula passada, que tem uma participação importantíssima nas questões ambientais e nas discussões dessa temática. Bom, continuando, a próxima conferência que eu vou detalhar para vocês será a Conferência de Belgrado, que aconteceu na Iugoslávia em 75. Vocês lembram que a Conferência de Estocolmo ela apresentou como principal resultado a Declaração de Estocolmo e a criação do Programa das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente? Vocês lembram que na Declaração de Estocolmo foi solicitado na Recomendação 91 a instituição de um Programa Internacional de Educação Ambiental, o PIEA. Então, para que isso fosse efetivado e para que a temática da educação ambiental, que passou a ser inserida na agenda internacional em 72, fosse alcançada, outras conferências foram sendo solicitadas e necessárias para as próximas décadas. A primeira que eu vou falar é a Conferência de 75, que é intitulada como o primeiro Seminário Internacional sobre Educação Ambiental, ou seja, a Conferência de Belgrado. Essa conferência, ela divulgava a necessidade de uma política de educação ambiental. Percebam que a educação ambiental, que passou a ter visibilidade na Conferência de 72, começa a ter uma forma. E essa conferência, ela apresentou como principal resultado a Carta de Belgrado. Nessa carta, ela trazia como proposta que a educação ambiental ela fosse instituída como forma de educação formal e informal, num processo contínuo e permanente dirigido às crianças e aos jovens com caráter interdisciplinar. Então, aqui a educação ambiental ela já passa a ser discutida para além da discussão de 72, ou seja, eles já começam a pensar de que forma eles vão colocar a educação ambiental no currículo das escolas, de que maneira a educação ambiental ela vai ser trabalhada com as gerações que virão. Bom, nessa época, o termo desenvolvimento sustentável ele ainda não era conhecido. Na verdade, ele foi conhecido no final da década de 80 e ganhou visibilidade nos anos 90. Foi a partir da conferência de 92 que nós veremos futuramente que o termo desenvolvimento sustentável ganhou visibilidade no mundo. Então, nessa época, ainda se discutiam a questão do meio ambiente ecológico, a sustentabilidade estava nascendo, os conceitos de desenvolvimento sustentável estavam sendo discutidos já nessa época. Mas a forma que nós compreendemos hoje do que é desenvolvimento sustentável foi alcançada ao longo dos anos, sobretudo na década de 90. Bom, a Conferência de Belgrado, ela fez a instituição do PIEA, do Programa Internacional de Educação Ambiental, que foi solicitado na Recomendação 96 da Conferência de Estocolmo, como eu havia falado na aula anterior e já havia reforçado nessa aula. Então, esses são os principais marcos dessa conferência. A Conferência de Belgrado, ela foi uma conferência primordial e crucial nessa forma que a educação ambiental estava se apresentando ao mundo. Bom, a próxima conferência que eu vou apresentar para vocês é a conferência de 1977, a Conferência Intergovernamental sobre Educação Ambiental. Essa conferência ela é conhecida como Conferência de Tbilisi. Ela ocorreu na Geórgia. E, como principal resultado dessa conferência, eles publicaram uma declaração, onde essa declaração definia que a educação ambiental ela deveria ter função
de criar uma consciência e compreensão dos problemas ambientais e estimular a formação dos comportamentos positivos. Ou seja, essa declaração ela pedia que a educação ambiental ela passasse a ser uma ferramenta, um objeto de estudo e um objeto de modificação social, de pensamento social. Ou seja, os paradigmas que existiam naquela época sobre a questão ambiental, eles precisavam ser repensados. O comportamento do homem na questão ambiental deveria ser repensado. E quem deveria articular essa questão seria a educação ambiental. Ou seja, nessa declaração, essa definição da educação ambiental como um instrumento que pudesse promover consciência e compreensão, ela não distinguia público, ela não fazia distinção de público. E foi nessa conferência que houve a consolidação do Programa Internacional de Educação Ambiental, aquele programa que foi instituído na Conferência de 75, lembram da aula anterior? Conferência de Belgrado, e aquele documento que foi solicitado na Conferência de 72, que foi a Declaração de Estocolmo, que solicitou aí na Recomendação 96 a instituição de um Programa Internacional de Educação Ambiental. Então esse PIEA ele foi consolidado na Conferência de 77. E aí a gente tem outras pequenas conferências que ocorreram dentro desse tempo. E aí entra os anos 80, que nos anos 80 foi o ano onde o termo desenvolvimento sustentável ele surgiu a partir de vários estudos, mas isso vai ficar para a próxima aula. Eu espero que vocês tenham compreendido e qualquer dúvida é só me notificar por e-mail ou pela plataforma do Google Classroom. Lembrando que o sistema acadêmico também é um meio pelo qual a gente pode se comunicar. Forte abraço e a gente se vê na próxima aula.